A paz de Deus, meus irmãos, e a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos ouvindo o canal do YouTube e também no canal da Web Rádio, da Rádio Comunidade Cristã no Brasil. Sou o vosso irmão Crismon Lorival, faço parte ali da Comunidade Cristã no Brasil, CDS em Francisco Morato. Irmãos, quero falar aqui o trabalho da comunidade, você que está me ouvindo aí, me vendo, temos uma origem congregacional, e o nosso intuito aqui, irmão, é levar o Evangelho, é falar de Jesus. Mas para nós falar de Jesus, irmão, nós temos que ter o amor entre nós mesmos. Não é verdade, irmão? O Senhor Jesus, ele contou uma parte, irmão, sobre as 99 ovelhas, as 100 ovelhas, né? E ele falou assim que, como pastor, irmão, ele deixaria as 99. E se tivesse uma ovelha afastada, ele ia atrás dessa ovelha afastada, né? Se tivesse perdida ou atrasada. Então o pastor, o verdadeiro pastor, ele vai atrás daquela ovelha e se alegra por ter trazido de volta, né? E colocado junto do rebanho. Ele não se fica enfurecido, ele se alegra, o verdadeiro pastor. Então, irmão, o que ele quer dizer com isso? Que nós devemos nos alegrarmos com aquelas pessoas que retornam ao convívio da fé cristã, né? E muitas das vezes, irmão, o ministério cresce grandemente, cresce de maneira espantosa, né? Estrutura, né? Organização, mas a atenção espiritual, irmão, ela se torna, com o passar do tempo, um pouco enfraquecida, porque aquele contato pessoal, aquela parte individual, né? Aquela parte mais humana, né? Ela passa de não ter mais. Uma comunidade, uma igreja ali, né? Uma reunião cristã, onde tem 1.000, 2.000, 3.000 membros, 4.000 membros, né? Quantos, quando acabam ali, né? E se dispersa aquelas pessoas, cada um para um lugar, e ninguém sabe o que está passando na vida do irmão, só os mais próximos a chegar. Mas aquela alma que está ali, irmão, ele visualiza o ministro lá na frente, né, irmão? Como alguém que ele pode contar, ele pode confidenciar ou contar como seu amigo, né? Um amigo, vamos dizer, na parte espiritual. Mas as pessoas geralmente não têm nem tempo. Não há crítica a esses líderes. Vamos dar exemplo de outros ministérios conhecidos. Quantas pessoas teriam dificuldade para falar com esse Silas Malafaia, por exemplo? Pode ser que muitos consigam lá, mas pelo número de pessoas lá, né, se torna dificultoso. Não é assim, meu irmão? E assim são outros líderes que têm nesses ministérios, né? É uma dificuldade. E nas igrejas congregacional deixa de ser diferente, porque o sistema é um pouco diferente, as pessoas trabalham, não são assalariados ou não vivem do evangelho, vamos dizer assim. E quantos precisam de um apoio, uma conversa, um diálogo, e não tem esse apacentamento. Muitas vezes as pessoas se dispersam da fé, irmão. Muitas vezes as pessoas se afastam da denominação onde ele congrega, quer ali por dificuldades de entender espirituais, ou se sentiu ofendido, não entendeu o propósito. Irmão, há uma quantidade de razões para a pessoa não estar no caminho de Deus, né? Quantas pessoas, né? Eu sei que não tem razão nenhuma, mas a pessoa acaba se perdendo em algumas questões. Então a comunidade veio com esse propósito, irmão, de ajuntar. Você que conhece a liturgia da Comunidade Cristã do Brasil, vamos de origem ali da congregação cristã, né? E recebemos todas essas pessoas que estão lá, se afastam, ou que venham, ou pessoas que venham a conhecer o trabalho da comunidade como nossos irmãos. Como o ministério está se formando, irmão, temos mais condições de abraçar e tentar corrigir quando crescer, irmão, esses erros. Muitas das vezes a falta de conhecimento
Diz o Senhor Jesus, conhecer a verdade vos libertará. É o conhecimento, é a verdade, é o conhecimento que nos liberta. Ele liberta uma sociedade, ele liberta um povo, ele liberta um governo, é com conhecimento, irmão. Então precisamos do conhecimento. Tanto na área médica, medicina, da ciência, tecnologia, o conhecimento liberta o homem. E na vida espiritual, é o conhecimento da palavra de Deus que nos liberta. É o conhecimento sobre Jesus, sobre o propósito, sobre o que é o Evangelho, levar as boas novas, as boas notícias, né? A salvação, levar que Cristo salva, que Cristo perdoa, que Cristo é o nosso amigo. Muitas das vezes ali naquela reunião cristã não existe essa possibilidade. Porque muitos, quando acabam, cada um para o seu canto, cada um para o seu lar, e a alma está precisando de ajuda. Quantos estão passando processos difíceis, depressões? Quantos se sentem amargurados? Quantos se sentem desprotegidos? Quantos não se sentem apacentados, irmão? Quantos se sentem solitários, sozinhos, entristecidos, aborrecidos, machucados? E é necessário que tenha pessoas, é necessário que tenham companheiros, tenham amigos, tenham irmãos que entendam. Quantas, se você entrar aqui, não é uma crítica, mas se você procurar aí, quantos, por que eu saí de tal ministério? Eles vão contar as versões dele, que às vezes aquela pessoa do ministério nem sabe por que ele saiu. Eu saí lá porque não tem amor, porque não sentiu alguém que viu a situação dele. Passei momentos difíceis, ninguém me visitou, estive doente, ninguém me visitou, e a Bíblia diz, a palavra de Deus, Jesus falou assim: estive preso, viesse me visitar, estive doente, né? Estive enfermo, estive com fome, dez de comer, assim por diante. Quando, Senhor, nós estivemos nessa situação? Quando fizesse a um dos meus pequeninos estar falando a mim. E quantas pessoas nessa situação hoje estão afastadas, estão fora da reunião cristã, por falta do amor, por falta talvez daquelas pessoas saberem o que está passando com ele. Quantos praticaram suicídio, irmão? Quantos se suicidaram por falta de conhecimento, entendimento, porque lançaram sentenças e a situação dele é irrevogável. Ele tomou um caminho sem volta, ele entrou num estado de separação mortal diante de Deus. Alguns, por ignorância, falam que o irmão meu morreu, que o irmão pecou, que o irmão não tem mais condições de estar com Cristo, os seus pecados não são perdoados. A Bíblia diz assim, o Senhor Jesus falou assim, que para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Buscando o homem, o arrependimento, ele encontra o Criador, ele encontra a sua misericórdia. Não sei qual a sua dificuldade, não sei qual é o seu problema, mas para Deus não há nada impossível. Ele é o libertador, é Ele que nos salva, é Ele que nos cuida, é Ele que nos apacenta. Então, venha fazer uma visita cristã, a comunidade cristã no Brasil. Venha ali, cultos ali em Francisco Morato, ali na Rua das Margaridas 680. Que Deus abençoe a todos e fica na paz de Deus.